Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 1. A aula de hoje a gente vai estudar então o conceito de igualdade de conjuntos, né? Então a gente vai começar definindo quando que dois conjuntos são iguais, vamos ver alguns exemplos e no final a gente prova ali algumas propriedades, tá? Vamos lá então. Sejam A e B dois conjuntos arbitrários, tá? A e B dois conjuntos, quaisquer. Vamos dizer que eles são iguais, tá? E escreve de maneira bem intuitiva, né? A igual a B, né? O sinal de igual, que a gente usa lá para números, por exemplo, para representar o seguinte fato: todo elemento do A é um elemento do B, e todo elemento do B é um elemento do A, tá? Então, para começar, quando a gente representa um conjunto, a maneira como se representa não é única, tá? Por exemplo, pega o conjunto dos números pares. Entre 0 e 10 só. Uma outra maneira de representar esse conjunto seria assim, ó, todos os números naturais, tal que o n é menor ou igual a 10 e n é par, tá? Então, são duas maneiras diferentes de representar os dois conjuntos, tá? Se você reparar, os dois conjuntos têm os mesmos elementos, tá? Não tem nenhum elemento que esteja em um conjunto e não esteja no outro. Então, nesse caso, os dois conjuntos são iguais, tá? Ok? Então, para provar que dois conjuntos A e B são iguais, dois conjuntos genéricos, qual é a ideia? Se eu não tenho, por exemplo, um caso que, nesse exemplo aqui que eu fiz em vermelho, é fácil, né? Os conjuntos são finitos, né? Tem só 6 elementos cada um. Então é fácil de provar essa igualdade, né? Só é contar, olhar, verificar ali caso a caso, né? Nem sempre vai acontecer isso, tá? Às vezes os conjuntos podem ser infinitos e um conjunto depende de outras propriedades que a gente usou para definir eles, então nesses casos, como é que a gente faz para verificar se você não consiga explicitar o conjunto ali? Você vai ter que provar a igualdade utilizando essas duas propriedades, tá? Então você tem que pegar todo elemento do A e verificar que ele também está em B. Quando você prova isso aqui, ó, quando a gente prova isso, deixa eu usar o azul aqui. A gente vai ver na próxima aula o conceito de inclusão de conjuntos, tá? Quando a gente prova isso, na verdade está mostrando que A é um subconjunto de B, tá? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, ok? E quando a gente prova isso aqui, ó, ou seja, aí você tem que provar também que todo elemento de B é um elemento de A. Nesse caso está mostrando que B é um subconjunto de A, tá? Então você tem que provar assim que não sobra elemento em nenhum conjunto, tá? Todo elemento que está no conjunto está no outro, tá? Todo elemento que está no A está no B e também tem que mostrar que todo elemento que está no B está no A, ok? Usando os símbolos lá que a gente aprendeu na parte em lógica, a gente estudou lógica, né? Dizer que A e B são iguais é equivalente a dizer que qualquer que seja meu x no meu universo, a gente tem que essas duas proposições, né, são verdadeiras, né? Se x está em A, então x está em B. E se x está em B, então x está em A. Note aqui tem uma conjunção, tá? Então ambas as proposições amarelas têm que ser verificadas, tá? Então para provar que dois conjuntos são iguais, a gente tem que provar entre aspas, poder fazer duas demonstrações, né? Tem que provar dois fatos. Primeiro, então se eu quero mostrar que A é igual a B, você vai pegar um elemento A arbitrário e mostrar todo. Você vai pegar um elemento A e mostrar que qualquer que seja esse elemento A que você pegue, ele também está em B. E também você vai ter que mostrar que qualquer que seja o elemento B que você pegue, ele também terá que estar no A. Certo? Então essas duas propriedades, a azul e a rosa, você tem que provar, tá? Para mostrar que dois conjuntos são iguais. É claro que quando dois conjuntos não forem iguais, nós vamos dizer que eles são diferentes. Tá? E as notações, né? Bem intuitivo. Nesse caso, A e B são iguais e aqui A e B são diferentes. Então, quando que dois conjuntos são diferentes? Então, pega A e B. Quando que eles são diferentes? Quando, ó, para eles serem iguais, essas duas propriedades têm que ser verdadeiras.
para eles serem diferentes, quer dizer que é falso que A e B sejam iguais. Mas se A e B é A igual a B é falso, é porque pelo menos uma dessas duas é falsa, tá? Então você tem que encontrar ou um elemento de A que não está no B, ou um elemento do B que não está no A. Isso significa mostrar que eles são diferentes, tá? Então pode ser pelo menos uma delas falsa. Tem que ser pelo menos uma delas falsa. Então pode ser apenas uma delas falsa ou as duas, né? Em símbolos vai ficar assim, né? Por quê? Vamos relembrar lá. Definição de dois conjuntos A e B. Isso equivale a dizer o quê? Que para todo... Escrever de outra maneira. Para todo x que eu pegue ali no meu universo, né? Ó, U vai ser um conjunto que eu vou chamar de universo. Tem um detalhe aí na teoria dos conjuntos, né? Que não existe um conjunto universo. Ou seja, um conjunto que contenha todos os elementos. Isso não existe. Tá? Ele é chamado paradoxo de Russell. Só que assim, a fins didáticos, a gente vai supor assim que existe em cada exemplo tem um universo, tá? Geralmente a gente chama de universo do discurso. Então no caso aqui, ó, quando eu falo x pertence a U, U é o conjunto de todos os elementos envolvidos em A e B, por exemplo. Tá? Então quando que dois conjuntos A e B são iguais? Quando para todo x, né, nós temos que se o x pertence a A, então x pertence a B. E se o x está em B, então x está em A. Certo? Só que a gente quer... Vamos verificar o que significa dizer que A e B são diferentes. Tá? Isso é equivalente a dizer que a negação de A e B serem iguais é verdadeira. Né? Dizer que A e B são diferentes é dizer que A igual a B é falso. Ou seja, é negar que A e B sejam iguais. Então, isso aqui, usando então, a definição de A ser igual a B, então a gente tem que negar toda essa proposição aqui. Então, isso é equivalente a negar que para todo x pertencente a U, se x pertence a A, então x pertence a B. E se o x pertence a B, então x pertence a A. Agora vamos lá, tem a negação de uma proposição que tem um quantificador. Se vocês lembrarem lá, quando a gente estudou lógica, como é que fica? Você muda o quantificador, né? O para todo vira o existe, né? Aí o predicado, você vai negar o predicado, né? Então vai ficar a negação de x pertence a A, condiciona x pertence a B, e x pertence a B, condiciona x pertence a A. Agora olha só, aqui tem a negação de uma conjunção, né, no predicado ali. Aqui é aquela lei de De Morgan, né? Negação da conjunção é a disjunção das negações. Então vai ficar assim, ó. Existe um x em U, tal que a negação de x pertence a A condiciona x pertence a B, ou a negação de x pertence a B condiciona x pertence a A. Isso é equivalente? Agora olha aqui, ó, tem dois... Tô negando dois condicionais. Aí tem que usar aquela regrinha da condicional, né? Como fica a negação do condicional? Algumas aulas atrás a gente viu, né? Isso é P e não Q. Certo? Então isso vai ficar equivalente a dizer que existe um x tal que x pertence a A e x... E a negação de x pertence a B, né? Negação de x pertence a B é x não pertence a B. Ou x pertence a B e a negação de x pertence a A
que é x não pertence ao A. Então tá aí. Como é que eu provo que dois conjuntos são diferentes? A e B são conjuntos diferentes. Você tem que encontrar um elemento que está no A e não está no B, ou esse elemento que está no B e não está no A. Tá? Note que não existe, então tem pelo menos um elemento. Podem ser vários, podem ser infinitos. Tá? Por exemplo, conjuntos naturais é diferente do conjunto dos números inteiros, né? Existem infinitos números inteiros que não estão nos naturais, né? Todos negativos, tá? Só que para mostrar a diferença, basta mostrar pelo menos um. Basta encontrar pelo menos um x que satisfaça isso, esse predicado ou esse predicado, tá? Bom, pessoal, vamos ver então agora alguns exemplos, né? Envolvendo igualdade de conjuntos, tá? Bom, por exemplo, pega esses dois conjuntos. A é o conjunto que contém os elementos 1, 2, 3 e 4. B é o conjunto que contém os elementos 4, 2, 1 e 3. Note que eles são iguais, tá? Por quê? É um simples exercício de verificação, né? Que todos os elementos de A estão em B. Ó, o 1 está no A e está no B também. O 2 também está no B. O 3 está no B. O 4 também está no B. Agora você tem que mostrar que todo elemento de B está no A. Ó, o 4 está no A. O 2 está no A. 1 está no A. E o 3 também. Então, todos os elementos que estão em A estão no B. E todos os elementos que estão no B estão no A. Então, esses dois conjuntos são iguais. Então, se você olhar a definição que a gente deu, não fala nada sobre a ordem dos elementos, tá? Então, a ordem não interfere, tá? Na igualdade dos conjuntos. Os conjuntos serem iguais a diferença. Até porque a forma como se representa o conjunto não é única, né? Por exemplo, esse A se poderia representar assim, ó, especificar ele assim. Todos naturais maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 4. Tá? Esse aqui é o conjunto A também. Então, nesse caso, você pode dizer que A e B são iguais e denotar assim. Tá? A ordem que você representa os elementos no conjunto não interfere no conjunto, né? O que é o conjunto. O importante é se os elementos que fazem parte do conjunto, né? Os elementos que são que estão no conjunto, tá? Outro exemplo, é claro que os naturais e o conjunto dos números inteiros são diferentes, né? Por quê? Basta encontrar um elemento que esteja em um conjunto e não esteja no outro. Basta encontrar pelo menos um, como eu falei lá antes, existem infinitos, né? Inteiros que não são naturais. Mas, por exemplo, um exemplo é o menos 1. Menos 1 é um número inteiro que não é natural, tá? Então, com isso, você já provou que os naturais e os inteiros são diferentes. Terceiro exemplo. Pega o conjunto formado pelos números 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. 11, 13, 15. Note que esse conjunto é infinito, tá? Como é que é infinito? Note que eu comecei a listar os números, os elementos desse conjunto. Terminei com 3 pontinhos aqui, com uma reticências. Isso significa conjunto infinito. Como é que eu sei a cara dos elementos? Você olha a relação que os termos, os elementos do conjunto se fazem, né? Ó, de 1 para 3 você pulou 2, de 3 para 5 você pulou 2, 5 para 7 você somou 2, né? 7 para 9 também somou 2, e assim por diante. Então, o 3 é 1 mais 2, o 5 é 3 mais 2, o 7 é 5 mais 2, o 9 é 7 mais 2. Então, o próximo elemento é o que? 9 mais 2, que é o 11. E depois é o 13, o 15, o 17, assim por diante. Em outras palavras, eu estou listando os números naturais são ímpares, tá? Então você pode representar esse conjunto, que é infinito, dessa maneira, tá? Esses conjuntos são iguais, claramente, tá? Se o número está nesse conjunto aqui, quer dizer que ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele está aqui. Se o número é ímpar, se o elemento está aqui, é porque ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele vai estar aqui também, tá? Então os dois conjuntos são iguais.
esses dois conjuntos também são iguais, ó. Por quê? Note quando representa assim, ó. Se o x pertence a esse conjunto de todos os números reais, tais que 2x mais 1 é igual a 5, isso implica duas coisas. X é um real, é número real, e x é solução dessa equação aí. Dessa equação 2x mais 1 igual a 5. Agora, qual que é a única solução dessa equação? Só resolver ali, né? Isolar o x, você vai ver que o 2x, isso implica que x é um número real e 2x é 5 menos 1, né? Então, isso vai implicar que o x é igual a 2, né? Que 5 menos 1 é 4, dividido por 2, 2. Portanto, esse conjunto aqui é o conjunto que contém um único elemento, que é o número 2, né? Que são as soluções dessa equação 2x mais 1 igual a 5. Tá? Então, esses dois conjuntos são iguais. Então, quando a gente está representando o conjunto assim, ó, o que acontece? Eu estou falando que x é o conjunto formado por todos os números reais que satisfazem essa propriedade aqui, ó. 2x mais 1 igual a 5. Note que 2x mais 1 igual a 5 é um predicado, né? Eu posso considerar ele um predicado p de x. 2x mais 1 igual a 5. Tá? Então a gente está definindo o conjunto como sendo o conjunto todos os reais, né? Os reais, quase que é meu universo. Tal que p de x é verdadeiro. Tá? Que de maneira mais, talvez, simples pra gente entender, né? Representa-se assim. Tá? Nesse exemplo, né? Então a gente vai ver lá que existe essa maneira também de representar um conjunto, né? Você pega um predicado em que as variáveis estão bem em algum universo U, aí você considera o conjunto de todos os elementos do seu universo que torna um predicado uma proposição verdadeira. Tá? Essa é uma maneira mais clássica aí de especificar um conjunto, né? Particularmente útil quando você tem conjuntos infinitos. Tá? Outro exemplo de que a ordem dos elementos não interfere no conjunto, tá? Então, por exemplo, esses três conjuntos aqui são iguais, ó. ABCD, ACBD, BCDA, são todos iguais esses conjuntos, tá? Ok? Note que todo elemento está no conjunto, está nos outros dois, para qualquer um dos quatro elementos, tá? Também, na hora de apresentar o conjunto, se você repete os elementos, você não precisa repetir os elementos, tá? Você pode colocar cada elemento apenas uma vez, porque no final vai ser o mesmo conjunto. Por exemplo, o conjunto ABCD é igual ao conjunto AA, ACC, BC, DDD, que é igual ao conjunto BBB, DDD, A. Todos os conjuntos, no final das contas, são o conjunto que contém as letras A, B, C e D. Então todo mundo aqui é igual. Certo? Então, por exemplo, conjunto 1, 2, 3. Conjunto 1, 2, 3. São iguais. Ok? Eu acho que os dois conjuntos têm 3 elementos, tá? Porque quando você representa um conjunto com elementos repetidos, você não conta duas vezes o número de elementos, tá? Vamos lá, gente. Para encerrar a aula, vamos ver essa propriedade aqui. Essas propriedades, né? Nessa proposição aí, basicamente a gente vai provar que a igualdade de conjuntos é uma relação de equivalência, tá? Vamos lá, então. Vamos provar primeiro a propriedade reflexiva, tá? Então a ideia é a seguinte. Sejam A, B e C. Vamos lá, no item A aqui, ó. Seja A um conjunto qualquer. Vou mostrar que ele é igual a ele mesmo, tá? Então, essa propriedade nos diz o quê? Que todo conjunto é igual a ele mesmo, certo? Vamos lá, note que vamos olhar a definição. O que significa dizer que A é igual a A? Isso é equivalente a dizer que para todo x no universo,
Sim, suponha que os elementos que estão em A, em B, em C estejam em um conjunto U, tá? Meu universo. Então, a gente tem que mostrar que qualquer que seja o x em U, nós temos que se o x está em A, então x está em A. E se o x está em A, então x está em A. Tá? Ó, definição. Vamos fazer diferente. Vamos por definição. Aqui. Se A e B são dois conjuntos, então isso significa A e B serem iguais, né? Para todo x em U. Se o x está em A, então x está em B. E se o x está em B, então x está em A. Qualquer que seja o meu x. Só que o B e o A aqui são iguais, né? Então, onde tem B, troca por A. Por isso que fica assim. Agora, nós que esse condicional e esse ó, são iguais. Então, essa proposição é equivalente a essa aqui, ó. A provar que qualquer que seja o meu x pertencente a U, se o x está em A, então x está em A. E é claro que isso aqui é verdadeiro, né? Porque, ó, pega um elemento do universo. Tem que mostrar que se ele está em A, então ele também está em A, né? Que essa proposição é verdadeira. Se o x não está em A, então esse condicional fica falso, falso. Tá? Que é verdadeiro o condicional. Se o x está no A, então esse condicional vai ficar verdadeiro, implica no verdadeiro. Que é verdadeiro. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro, então A é igual a A. Ou seja, todo conjunto é igual a ele próprio. Isso é bem óbvio, né? Na prática, você não precisa supor que o elemento que você está pegando no universo não está no A. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás, quando a gente estudou lógica? Para esse condicional ser verdadeiro, né? Ele tem que ser verdadeiro para todo x. Se eu pego um x que não está no A, isso aqui é falso. Independente se essa segunda parte seja verdadeiro ou falso, mesmo que o A aqui não seja o A, seja um outro conjunto B, vai ficar falso e condicionar outra coisa. Vai tornar o condicional verdadeiro. Né? Lembra? Condicional P condiciona Q. Se o P é falso, acabou, o condicional é verdadeiro. Você nem precisa analisar o que, se ele é verdadeiro ou falso, tá? Na prática, basta pegar um elemento X que está no A e mostrar que ele também está no A. Né? É claro que se X está em A, então X está no A. Logo, o condicional X pertence a A, condiciona X pertence a A, é verdadeiro. Tá? Agora, esse X que eu peguei é arbitrário. Então eu provei que para todo X no A, se X está em A e X, então X está no A, é verdadeiro. Independente do X que você escolha. Né? Então, como o X pertence a A foi tomado arbitrariamente, segue aqui. Uma proposição para todo x no meu universo. Se o x está em A, condiciona que x está em A. Isso aqui é verdadeiro. Logo, A é igual a A. Ok? Então, todo conjunto é igual a ele próprio. Agora, a simétrica. Essas três propriedades são bem óbvias, tá? É mais pra gente praticar os métodos de demonstração aí, utilizando lá os que a gente aprendeu na parte de lógica. Né? Agora é o seguinte, a gente vai supor que A e B são dois conjuntos, tá? E a gente vai supor que A é igual a B. A gente vai mostrar que B é igual a A. Ou seja,
Até por isso, quando eu defini conjuntos, eu não defini assim, dizemos que A é igual a B. Dizemos que A e B são iguais, porque vai valer a simetria, né? Então você faz escrever. Se você escreve A igual a B, você pode escrever também B igual a A, tá? A ordem não importa. Não faz diferença, tá? Nesse caso. Nesse caso que eu falo para a relação de igualdade. Então lá, se suponhamos que A é igual a B. Só voltando um pouquinho aqui, ó. Nesse B tem uma hipótese e uma tese, tá? Quero mostrar que esse amarelo aqui é a hipótese, aqui em verde a gente tem a tese. Eu quero mostrar que a hipótese condiciona a tese, tá? Que isso é a tautologia. O condicional A igual a B implica B igual a A, eu quero mostrar com a tautologia, tá? Então se eu pegar dois conjuntos que são diferentes, então A igual a B implica que B igual a A é satisfeito para esses dois caras diferentes. Então basta supor que A e B são iguais. Então se A e B são iguais, eu tenho que mostrar que B... Se A é igual a B, eu tenho que mostrar que B é igual a A. Então suponhamos que A é igual a B. Então vamos olhar a definição lá. O que significa dizer que A e B, A é igual a B? Isso é equivalente a dizer que qualquer que seja o meu x no meu universo, nós temos que se o x está em A, então x está em B. E se o x está em B, então x está em A. Definição de conjuntos iguais. Só que olha esse predicado aqui, ó. É uma conjunção, tá? Na conjunção vale a comutatividade, né? Ou seja, a proposição ou proposição ou predicado, né? Tanto faz. P e Q é equivalente a Q e P, certo? Então isso é equivalente a dizer que para todo x pertencente a U, nós temos que o x está em B, isso implica que o x está em A, e se o x está em A, equivale que o x está em B. Se você comparar essas duas proposições, ó, é exatamente a mesma, só está mudando onde tem B tem A, onde tem A tem B. Então essa segunda proposição, ela equivale a dizer que B é igual a A. Então acabou. A igual a B. Eu coloquei equivalente. Vale equivalência, né? Mas a gente tá provando que vale. Então vou pôr só o implica, tá? Então se A é igual a B, então isso aqui é verdadeiro. Mas se isso é verdadeiro, como a conjunção é comutativa, né? Essa proposição aqui é verdadeira. Tá? Essa aqui é justamente a definição de B ser igual ao conjunto A. Tá? Última propriedade. A gente tem que mostrar o seguinte. Que eu tenho três conjuntos A, B e C. A gente vai supor que A e B são iguais. E que o B é igual ao C. A gente tem que mostrar que o A e o C são iguais, tá? Então, suponhamos que A é igual a B e B é igual ao C, tá? Então nós temos o seguinte. Eu posso fazer pela definição assim também? Eu posso fazer, mas como a gente faz na realidade, né? Que na prática a gente mostra o que a gente chama de dupla inclusão, né? Na verdade, vamos lá. Eu quero mostrar que A e B A e C são iguais, tá? Lembro que, por hipótese, A é igual a B e B é igual a C, tá? Ó. Aqui, ó, é o mesmo pensamento do item B, ó.
eu tenho uma tautologia aqui, uma implicação. A hipótese é que A é igual a B e B é igual a C, né? Então, uma conjunção aqui. A tese é que A e C são iguais. A é igual a C. Então, a gente vai quero provar isso. Por definição, basta mostrar que se todo elemento está no A está no C, e todo elemento está no C está no A. Tá? Então, maneira, eu vou pegar um elemento genérico X no A e mostrar que ele está no C. Depois eu vou pegar um elemento genérico do C e mostrar que ele está no A também. Então, se mostrou que eles não sobra nenhum elemento fora, né, de um dos dois conjuntos. Ou seja, a gente vai poder concluir que os conjuntos A e C são iguais. Vamos lá, seja X pertencente a um elemento arbitrário. Então, qualquer. Quando eu pego um elemento arbitrário, então o que eu vou fazer tem que ser válido para qualquer que seja o elemento do A. Tá? Vamos às hipóteses. Como A é igual a B e X pertence a A, vamos lá, que significa dizer que A e B são iguais. Em particular, todo elemento do A é elemento do B. Como X está no A, X tem que estar no B também. Agora eu uso a outra hipótese. B e C são iguais. Agora, como B é igual a C e X está no B, olha só o que está acontecendo. B é igual a C. Em particular, todo elemento que está no B está no C. Como X é um elemento do B, X tem que ser um elemento do C também. Então, nesse caso aqui, obtemos que X é um elemento do C. Acabou, né? Ó. Comecei com um elemento no A. Cheguei no final que ele está em C. Tá? O que a gente mostrou aqui é o quê? Que todo elemento que está no A está no C. Por que todo? Porque eu peguei um elemento qualquer, mostrei qualquer. Esse X pode ser qualquer elemento do A. Ó. Não particularizei nada ali. Tá? X não é um exemplo. Eu não fiz um exemplo de pegar um elemento no A e mostrar que está no C. Eu peguei um elemento. Eu basicamente mostrei que todos os elementos de A estão em C. Agora a gente tem que mostrar que a segunda propriedade da definição, que todo elemento do C está no A. É análogo à demonstração. Por quê? Só vai mudar as letras. Ó. Seja X agora em C um elemento arbitrário. Arbitrário, no sentido de qualquer elemento, tá? Agora, como B é igual a C, como vale simetria, vamos usar a simetria aqui também, e X está em C, temos que... Lembra, se eu escrevo B igual a C, eu posso escrever que C igual a B também. E X está em C. Como X está em C, então todo elemento do C... Bom, na verdade nem precisa escrever isso aqui, tá? Eu não vou escrever não. Por quê? Ó? Se o B está em C, então todo elemento de B é elemento de C e todo elemento de C é elemento de B. Como o X está no C, ele tem que estar no B também. Agora, como A é igual a B e X está no B, então de novo, se A e B são iguais, em particular, todo elemento que está no B está no A. Tá? Então isso aqui segue que o X está no A. Então olha só, peguei o elemento arbitrário X do C e mostrei que ele está no A. Eu não particularizei nada aqui, né? Peguei X no elemento qualquer, só usando as definições ali que a gente tem, as hipóteses, a gente chegou que ele está no A. Então a gente mostrou que todo elemento do C está em A. Tá? Então, podemos concluir, né, que A e C são iguais. Com isso a gente encerra a demonstração. Tá? O que eu provei aqui, a gente vai estudar lá no terceiro bimestre, quando a gente ver as relações de equivalências, é que o que a gente então acabou de provar é que a igualdade de conjuntos é uma relação de equivalência sobre o conjunto, sobre a família de todos os conjuntos. Tá?
Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente volta, então, daí a gente vai estudar, acho que a inclusão de conjuntos, que é um subconjunto e tal, ok? Até lá então, pessoal.